eu quero falar sobre a disputa do Lula com a questão do Banco Central e o que é que isso significa em termos de economia mundial, global. Porque essa disputa do Lula com o Banco Central, embora seja uma coisa que tenha muito a ver com o Brasil, e tem muito a ver com o Brasil, ela, na verdade, ela se insere numa discussão mais ampla sobre o interesse das grandes corporações e dos bancos e os interesses dos estados nacionais. E eu vou retomar essa discussão aqui. Eu peço a vocês que, se vocês puderem, realizem superchats, super stickers, contribuam com o canal. E, se vocês puderem, também se tornem membros do Folha Democrata TV. Né? Enfim, tendo dito isso, vamos falar sobre a tensão do Lula com o Banco Central. Olha só o que o Lula disse. Lula diz que não precisa pedir licença para governar, nem agradar ninguém. Em meio à disputa, isso é uma reportagem da Folha de São Paulo, em meio à disputa com o Banco Central sobre taxa de juros, o presidente diz a aliados que precisa agradar é a população. Em meio a uma disputa com o Banco Central devido à taxa de juros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que não tem que pedir licença para governar e que seu objetivo é melhorar a vida da população. Confio que a economia vai voltar a crescer. A gente não tem que pedir licença para governar. A gente foi eleito para governar. A gente não tem que tentar agradar ninguém. A gente tem que tentar agradar o povo brasileiro que acreditou num programa que nos trouxe até aqui. É esse programa que nós vamos cumprir. Essa fala aqui é muito boa pelo seguinte: eu conheço o programa do Lula porque o Lula e o PT apresentaram um programa. Eu analisei esse programa. Gente, o programa do PT fala com relação à questão dos bancos e com relação à questão do Banco Central que tem que perseguir uma baixa taxa de inflação, mas levando em conta pleno emprego. Não pode simplesmente... O Banco Central não pode ter uma política descolada da questão do emprego, descolada da questão da renda das pessoas. Essa ideia de você aumentar juros para controlar a inflação, essa ideia tem que ser abolida da política econômica. Não pode ser a estratégia para controle da inflação. Uma coisa que reduziria dramaticamente a inflação e está agora cada vez mais no poder do governo Lula é a mudança da política de preços da Petrobras, que estava naquela paridade internacional de preços, que trata o produto nacional como um produto importado, e isso eleva demais o preço. E se os insumos nacionais forem tratados como produto nacional, ou seja, custo mais lucro, isso vai reduzir gasolina, diesel e todos os derivados do petróleo, gás de cozinha. E reduzindo o valor disso, pode-se recuperar os impostos ICMS sobre combustíveis para financiar nos estados saúde e educação, e os estados não estarem tão deficitários em seu orçamento, mas pode também, isso é muito importante se refletir, reduzir o preço dos alimentos, porque todos os alimentos no Brasil e outros produtos, eles são impactados pela alta do preço do diesel e da gasolina, né? Especialmente o diesel, porque o Brasil, lamentavelmente, é um país cortado por transporte apenas de caminhões. O Brasil deveria ter caminhado muito mais para ter ferrovias, ter estrada de ferro, não é? E com ferrovias a gente tem uma malha ferroviária mais sofisticada, com melhores ferrovias, usando tecnologia mais moderna, usando ferrovias, inclusive, que usam energia elétrica. Se nós tivéssemos caminhado nessa direção, nós economizaríamos dinheiro e nós teríamos produtos mais baratos. Infelizmente, isso não foi feito. Eu espero que o governo Lula, nas obras de infraestrutura, comece a retomar a questão das ferrovias, né? O mandatário disse que o executivo trabalha para retomar obras paradas, aqui as infraestruturas, né? E que pretende fazer viagens semanais para inaugurações de equipamentos públicos. A gente pode contribuir para fazer com que a economia brasileira não seja o desastre previsto pela FMI na última avaliação deles. Temos mercado interno muito grande e temos algumas coisas que países desenvolvidos já fizeram e temos que fazer é cuidar das cidades. Quando ele cita que países desenvolvidos já fizeram, o governo Biden
que eu tenho muitas críticas, não tantas quanto eu tenho ao Trump, óbvio. Biden é muito melhor do que o Trump. Mas o governo Biden aprovou uma medida que aumenta a compra feita pelo Estado de coisas produzidas no próprio país. O Brasil tem que caminhar para isso, porque se as compras feitas pelo Estado forem de coisas que produzidas pelo próprio país, isso incentiva a produção local e melhora a nossa relação com a balança comercial. Então, é muito importante fazer esse tipo de coisa. Nos últimos dias, Lula tem feito duras críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele disse nessa semana que a atual taxa de juros é uma vergonha. Não existe justificativa e tal. Ele também classificou a autonomia do Banco Central como uma bobagem. O problema não é o banco ser independente, não é o banco ser, o problema é temos uma cultura de viver com juros altos. Quando o Banco Central, e aí ele lembra isso daqui. Ora, essa tensão entre Lula e o presidente do Banco Central, ela existe fundamentalmente porque o presidente do Banco Central está seguindo a cartilha tradicional da ortodoxia liberal, que, aliás, é uma cartilha que foi seguida muitas vezes pelo Banco Central americano, pelo Fed. E o Brasil precisa de um outro modelo. Nós precisamos desesperadamente reduzir os juros, e não só da taxa Selic. Isso é uma coisa importante. Nós precisamos reduzir os juros praticados pelas empresas de cartão de crédito, pelos bancos comerciais. E para fazer isso, eu só consigo pensar no que o pessoal da Auditoria Cidadã pensou, numa lei aprovada que limite os juros. Se você tem alguma outra ideia que você acha que poderia funcionar para limitar os juros abusivos praticados pelas empresas de cartão de crédito e pelos bancos comerciais do Brasil, e aí eu estou falando dos grandes bancos, não é? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander. Se você tem alguma outra ideia além dessa, por favor, coloque nos comentários, porque eu não conheço um outro mecanismo, outro caminho para poder resolver esses problemas, né? E eu espero de verdade que essa preocupação de Lula com os juros e de Haddad leve a um apoio a uma legislação nesse sentido, né? Movimentar uma legislação nesse sentido.